Fala rapaziada, Matando o Mercado aqui com vocês, podendo mostrar para vocês. Hoje foi um dia relativamente fácil, mais um dia vendedor, né? Continuando esse ciclo vendedor, e um dia que a gente conseguiu alcançar a meta financeira do nosso objetivo, né? Praticamente já está passado o desafio. Agora a gente só precisa fazer mais um dia de operação e esse dia ser 0,5% positivo. A gente conseguiu alcançar os 6% da meta. Na primeira fase foi 10%, segunda fase 12%, e agora a gente vai poder mostrar os trades para vocês que a gente fez nessa segunda fase. Ontem eu fiz o vídeo acabou, enfim, não saindo, mas eu vou aproveitar o dia de hoje para poder mostrar o vídeo de ontem e mostrar no caso, o trade de ontem e o trade de hoje também. Beleza, rapaziada? Se você gosta desse conteúdo, se inscreva no canal, deixa aquele like e vamos dar continuidade aqui. Então, rapaziada, eu desenhei aqui duas estruturas de mercado, que são duas estruturas que acontecem bastante e que nesses dias acabou ajudando bastante a gente. A primeira é, o preço ele tá vindo num movimento no rally altista, ele não consegue dar continuidade e depois ele faz uma quebra de estrutura que indica que o primeiro sinal, eu coloquei esse umzinho aqui, ó, vamos olhar com atenção, porque eu coloquei esse um aqui para esse é o primeiro sinal de uma fraqueza de uma tendência. Então, se você quer operar na tendência ali, você precisa olhar sinais. Você precisa esperar um primeiro sinal, um segundo sinal e, para confirmar mais ainda, um terceiro sinal vai ficar perfeito. Que é o que? O primeiro sinal é esse. O preço ele não consegue continuar renovando máximas. Ou ele faz uma máxima igual, ou ele faz uma máxima menor. Ele pode fazer uma máxima maior e falhar, que a gente vai chamar isso de falso rompimento. Pode fazer também, mas esse tipo de falha aqui é melhor ainda, porque ele, olhando logicamente, a gente consegue enxergar que o preço ele não consegue vencer um rally novo. Já a gente consegue identificar com isso uma fraqueza da contraparte anterior e uma força também. Em vez de igualar aquelas forças, ele é como se fosse um cabo de guerra. Um cabo de guerra, onde está um rapazinho aqui com uma corda e a corda do movimento altista. E aqui, nessa outra mesma ponta, está uma corda com um rapazinho com movimento baixista. Quando acontece esse tipo de movimentação aqui, quer dizer que esse cara aqui, que é o vendedor, ele consegue ter mais força para puxar para cá. Então, quando isso acontece e logo após há uma quebra de estrutura, ele não fica nesse range, nesse meio aqui, é sinal de que certamente o movimento ele tende a buscar regiões de retrações maiores para poder e nisso, quando ocorre isso, o mercado ele tende a nos dar oportunidades. E isso acontece nessa forma aqui. Esse daqui é o segundo sinal, né, quando rompe o fundo aqui anterior, e o terceiro é quando ele não consegue renovar mais máximas, ele faz uma máxima menor. Quando isso acontece e o mercado no macro, ou seja, quando eu falo macro, eu quero dizer num time maior, tá? Um time maior, o que eu digo, pode ser com a confluência dos 15 minutos, pode ser numa confluência no gráfico de 1 hora. Quando esses times menores eles já estão com a movimentação baixista anterior e acontece essa confirmação nos 5 minutos, a gente começa a ficar de orelha em pé e opa, peraí, o mar todo está indicando queda. Se isso ocorre no time de 5 minutos também, alinhando aonde a gente tem os melhores do mundo, onde o micro ele se conflui com o macro ali, aí dá match, aí dá namoro. Então foi isso que está acontecendo durante todos esses dias no ouro. Esse daqui é um outro tipo de coisa que acontece. Ó, quando o mercado ele já está assim, ó, caindo, a gente só espera depois, quando ele sobe, ter essa quebra e continuidade.
Beleza, olhamos os desenhos aqui, vamos ver aqui como é que foi essas duas operações. Vocês vão ver que foi isso que aconteceu, ó. O mercado, ele subindo. Aqui ele faz o quê? Ele faz máximas iguais. Depois quebrou. Aí depois que ele fez, ó, não conseguiu renovar a máxima. Aqui ele começa a fazer topos e fundos descendentes. A gente espera chegar na nossa seção operacional. Ele tenta fazer, ó, mesma coisa, ó, quebrou e sempre isso, a estrutura ela sempre permanece a mesma. Ele faz um rally de alta, chega em regiões de retração, corrige, ele fica nesse range aqui, ó, que é outro tipo de estrutura que pode acontecer, o preço ele ficar no range. Aí você precisa esperar, onde muita galera se quebra, e tenta operar aqui nesse meio também não é uma boa jogada. É esperar o preço ele romper, voltar para trocar polaridade e pegar a venda na contraparte. E foi o que aconteceu aqui. Aqui estava acontecendo esse range, o preço ele caiu, voltou, trocou polaridade e entregou a movimentação de baixa. Isso alinhado com a sessão operacional é o melhor dos mundos. Isso tem acontecido durante esse tempo. Ontem a nossa venda aconteceu, foi assim, exatamente assim. Eu até deixei aqui um desenho para exemplificar que foi exatamente isso, ó. O preço, ele... Deixa eu apagar aqui. Ó, as médias alinhadas. As médias curtas principalmente. As que eu uso são a média de 9, a média de 20 e a média de 50, as mais curtas ali. E a 72 também, né? Mas enfim, o preço é aqui, ó. Ele... estrutura lateral, não consegue romper topos nem fundos. Nesse cenário, se você está com viés macro vendedor, você espera uma quebra de estrutura para baixo, uma troca de polaridade para uma confirmação e também para você ter uma referência de stop, porque se você tenta vender aqui, o teu stop tem que ficar técnico lá no topo. Além de você estar também vendendo caro, você também está tentando antecipar um rompimento. E rompimentos, 80% dos rompimentos falham. Portanto, você precisa esperar essa confirmação. Depois que tem a confirmação, ele vai, é aquilo. O que a gente precisa colocar na cabeça como operador de tendência, ele vai te dar uma confirmação. Não precisa você ficar ansioso para tentar pegar o início da movimentação. Quando ele te der a confirmação, mesmo se não der, você tem que operar pelas geralmente ocasiões que ocorrem, não pela exceção. Beleza? Você vai pegar a sua entrada ali, vai pegar a sua pontuação e acabou. E foi isso que eu fiz durante todo esse período. Eu tô falando isso para vocês, mas serve para mim também, porque muitas das vezes eu acabo cometendo esses erros amadores de querer antecipar a movimentação que ainda nem aconteceu. Então, foi isso que aconteceu. Deixa eu colocar as médias aqui, ó, pra gente ver que, olha como estava em confluência com as médias. Isso é porque eu tô olhando só pelo gráfico de 5 minutos. Mas beleza, antes de a gente ir pro gráfico maior, aqui ó, esse foi o trade de hoje, que o mercado tá rolando aqui ainda. O preço, ele novamente, depois ele fazia altas, aqui ele não consegue renovar máximo, quebra a estrutura e começa o rally baixista. Aqui quando ele faz esse fundo aqui, fica abaixo das médias móveis mais curta e faz o pullback, onde a gente entra e pegar a queda. E é isso, pagou praticamente aí mais de 3 vezes o risco. Eu peguei quase 3 vezes o risco também, essa operação. Eu ainda piramidei nela, o que fez a minha margem financeira aumentar mais ainda. Meu custo foi bem pequeno para o ganho grande. Se a gente for olhar para os gráficos maiores, vou olhar aqui uma hora aqui para vocês só para ver, ó, tudo caindo, rapaziada, tudo caindo. Então se tá caindo é aquela temática do vídeo que eu falei anterior. Se tá caindo, a gente vende, beleza? Aqui ó, a venda deu aqui, o preço ele chegou aqui. Ontem mesma coisa, deu venda aqui, o preço ele chegou até aqui embaixo. Esses dias tem sido assim. Quando fica mais enrolado assim, ó, fica mais difícil, mas é só esperar, porque se o time maior, onde beleza, a gente está vendo aqui uma hora, mas até uma hora ele pode enrolar. Mas se a gente está com o viés certo,
Por exemplo, o gráfico diário. Tá o quê? Tá caindo. Então uma hora esse time maior, que ele estando enrolado, ele tende a desenrolar, que é o quê? Perder uma estrutura, voltar e realinhar. Quando realinha, as médias elas vão se alinhar. O gráfico maior já vai estar alinhado. O gráfico menor vai se alinhar também. E a gente vai pegar essas vendas. Enfim, basicamente é isso, tá? Esse foi o meu racional. Nos 15 minutos também, que vocês foram observar, caindo também. Enfim, não tem mistério. As médias abaixo do preço. Sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Aqui ontem, a mesma coisa também, ó. Operações extremamente parecidas. Extremamente parecidas. Vai ser assim sempre? Não vai ser assim sempre. A gente vai ter mais dificuldades, mas fazendo tudo direitinho, a gente tende a acertar mais do que errar. Beleza? Enfim, vamos ficar por aqui. Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, se inscreva no canal, dá aquele like e tamo junto. Valeu, abraço.